Gostaria de saber por que ficar falando mal das outras religiões. Eu sou católica, estou frequentando a Igreja de Deus há uns 4 meses e me incomoda muito quando fica atacando as outras religiões. Irmã Joana, nunca eu falei mal para a Igreja Católica. Falar a verdade que eles estão fazendo. O que é mal é o que eles estão fazendo. Não me para falar mal contra eles. Os católicos estão adorando ídolos. Isso é mal diante de Deus. Porventura, eu falei mal ou está falando a verdade que ele está fazendo? 5:7 de Deuteronômio. Vamos ler. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais nos filhos. Para Deus, encurvarás ou servirás os que é feito com mãos dos homens como ídolos. É iniquidade de acordo com o Senhor. Agora está falando que encurvarás, orar ou adorar coisas feitas por mãos dos homens, como Deus proibiu. Em 5:8, farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Isso é proibido por Senhor, porque iniquidade contra Ele. Está falando agora, você vai me acusar que está falando mal para os católicos? Não. O que é o mal? O que você está fazendo? Minha obrigação é falar a vocês que o que vocês estão fazendo é mal. Porque isso é vontade de Deus. Na Bíblia, se você crer na Bíblia, irmã, a Bíblia diz 58:1 de Isaías. Vamos ler. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Dos tempos antigos, a obrigação de um pregador é falar. Falar. Anunciar ao povo as transgressões deles. Porque se você não vai falar, você é pastor, atalaia, né? Você vai responder no tribunal de Deus. Se você não vai falar. 3:17 de Ezequiel. Vamos ler, irmão Rodel. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Quando ouvires uma palavra da minha boca, avisá-los-ás da minha parte. Quando eu dizer ao ímpio, certamente morrerás, se não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, a fim de salvares a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. O atalaia, o pregador, tem obrigação diante de Deus de falar. Falar a verdade, falar sobre as transgressões do povo. Se você não vai falar,
Este ímpio vai morrer na sua iniquidade, mas o sangue dele será, o sangue dele, da tua mão o requererei. Por isso a palavra de Deus clama em alta voz. Ele diz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta, anuncia ao meu povo a sua transgressão. Sabe, irmã, qual maneira que deve usar o pregador fiel, qual maneira de falar, se ele se está transgredindo as palavras de Deus. Vamos ler em Tito 1:12. Dentre eles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, glutões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. A maneira é repreende-os severamente. Irmã, isso é a verdade que está na Bíblia. Qualquer um que faz coisas erradas diante de Deus, um pregador que tem cuidado para as almas, não pode calar a boca. Deve falar, não para atacar. Por favor, tem pena a mim. Né? Eu estou estrangeiro. Desde 13 anos, quando chegou no Brasil, experimentou muitas discriminações. Desde os policiais, não está dizendo todos, né? Mesmo outros policiais aqui, e autoridades, experimentei discriminação. Quando eu ainda não sabe como fala português. Né? Imagine, um dos oficiais lá está bravo comigo. Por que você não fala português? Você está aqui no Brasil, não fala português. Ele disse, desculpa, senhor, porque pode falar inglês. Eu pode falar inglês a você. Não quero inglês, ele disse. Parece que ele está falando a um inimigo, não um visitante. Está pensando, bom para esta oficial de ir às Filipinas e vou mostrar a eles como os filipinos recebem visitantes. Né? Eu tenho amigos aqui que foi para Filipinas. Tá? 3 deles nunca mais voltou aqui. Está lá, nas Filipinas. No meu poder. No meu negócio lá. Porque tem hotel lá e resort. Este brasileiro, com a família dele, está lá. Não quer mais voltar aqui. Ele está vendendo a casa dele porque ele diz, é muito bom aqui. Eu estou aqui por causa de obrigação espiritual. Não para atacar ninguém. Experimentei aqui discriminações. Né? Para mim, tem coragem de falar sobre as práticas más na religião. Não é para atacar, para salvar. Uma mostra de amor para os semelhantes que são desviados na fé. Porque para adorar, orar, né? Carregar um ídolo é uma coisa mal, muito mal diante do Senhor. 1 Pedro 4:3. Vamos ler, irmão Odeu. Porque é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Idolatria é abominável diante de Deus. Idolatria é
abominável, é muito mau. Se eu vai falar sobre idolatria, porventura eu está falando mal para vocês ou atacando vocês? Isso é o seu pensamento? Eu não tenho intenção para atacar. Eu está atacado aqui. Os pastores aqui, mesmo a minha aparência, eles estão fazendo como a laughing stock. Eles estão fazendo de mim algo para bater, algo para... Isso é minha experiência aqui. Eu não tenho coragem de atacar, falar mal para ninguém. Né? Se tem mal que você está ouvindo a mim, porque é mal, de acordo com a Bíblia, o que eles estão fazendo. Eu não está inventando mal. Por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo diz em Mateus, quando orais, ele diz, em Mateus capítulo 6, E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. é a palavra de Deus. Agora, os católicos estão orando, repetindo a mesma oração, como no Rosário, você deve repetir a oração ao Maria. 53 vezes de Hail Mary, Pai Nosso, 5 Glory be Fatima Prayer. O rosário tem 59 aquelas bolinhas, né? 53 delas são para a Ave Maria, é para o Pai Nosso e 5 são para a oração Glória, glorificada seja Fátima, algo assim. Isso é o que os católicos estão fazendo, não somente aqui no Brasil, mesmo no meu país. Por isso eu sei, o que está na Bíblia é proibido por Cristo de orar repetidamente. Quando eu estou dizendo isso, porventura está falando mal sobre católico? Não. Talvez o que você está fazendo é mal. É contra a Bíblia. Eu não estou atacando vocês, mas explicando o que está na Bíblia. Que o seu Pai Celestial sabe o que você precisa, sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Por isso, é errado de orar. Imagine, num tempo só, você vai repetir 53 vezes a oração a Maria. Porventura, o Deus é surdo para repetir 53 vezes o mesmo? É proibido por nosso Senhor Jesus Cristo. Orar aos feitos por mãos humanas é proibido. É idolatria. 17:29 de Atos. Vamos ler. Sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Não devemos pensar, mesmo pensar só, é proibido pela Bíblia. Não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. É proibido. Isso é mal para vocês, irmãos? Quando eu estou lendo estas palavras, eu estou atacando vocês ou a Bíblia ataca vocês? Devemos considerar isso, irmãos brasileiros. Eu não tenho intenção, não tenho coragem de atacar vocês. Talvez eu vá para o lama, porque
estrangeiro, não conhece ninguém, autoridade aqui, experimentou que eu não tenho como dizer coisas, porque é estrangeiro, talvez isso vai me colocar em risco. Pero para ter coragem de atacar, não. Ele não está atacando. Está obedecendo meu Deus. Ele disse, clama em alta voz. Clama em alta voz. Não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta. Anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó seus pecados. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo disse, porque os cretenses são bestas ruins. Ele disse, os cretenses, o que mora em Creta, em tempo de apóstolo Paulo, mentirosos, glutões e preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Severamente, né? É bom eu não estar usando esta maneira de falar severamente, né? Eu estou falando com cuidado, né? Com prudência. Por quê? Eu somente está obedecendo a palavra de Deus, que deve anunciar mesmo as transgressões, especialmente dos pastores, que desvia a fé. A fé. Irmã Joana, por favor, tem misericórdia a mim. Eu não tenho algo contra ninguém brasileiro. Está aqui gastando meu próprio dinheiro para pregar o evangelho que eu creio que é o verdadeiro evangelho. Evangelho pregado sem coleta. Pagando hotéis, pagando para almoço, coffee break, jantar, pagando milhares de reais cada exposição da Bíblia. Em meu próprio dinheiro. Por quê? As contribuições aqui em Brasil não é suficiente para pagar água, luz e o aluguel dos lugares que os membros aqui estão usando como lugar de reunião. Mesmo para pagar os aluga IPTU, contribuições dos brasileiros não basta. Não é suficiente. Nem metade não é suficiente. Irmão Edson, você sabe isso, né? Sim, verdade, Mônica. Isso está aqui como um sacrifício. Meu lucro nos negócios nas Filipinas está usando aqui no Brasil para continuamente pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que eu creio que não é pregado por os pastores brasileiros. Agora, eu não tenho intenção de magoar pensamentos, atacar. Se eu está falando coisas para você é mau, isso, I did not make it. I did not do anything. It is the practice of the Catholic Church against the Bible. Por exemplo, né? Irmã, para você entender, talvez se você tem casa, tem muro, o muro é derrubado. Vou falar, irmão Edson, seus muros são destruídos, derrubado. Porventura está derrubando o muro, ou o muro é derrubado por causa de qualquer causa. E eu estou falando somente a verdade que seu muro, irmão Edson, é derrubado. Seu muro caiu, seu muro é destruído. Porventura eu estou destruindo seu muro? Não. Somente falando a verdade que seu muro é caído, seu muro é destruído.
eu não é o que destruiu o seu muro. Por isso, quando eu estou falando desde o que vem da Bíblia, palavras contra a Igreja Católica, não para atacar eles, mas para expor a verdade que está na Bíblia. Que proibir casamento é contra Cristo, como os padres católicos estão fazendo. Proibindo o casamento, mas eles têm mulheres. Isso é fofoca? Nunca. Vamos ler isso, irmão Edson, por favor. Isso não é a minha obra. Falando sobre isso, não é para atacar, mas para dizer a verdade. Irmão Edson, por favor. Todos os bispos chilenos apresentam renúncia ao Papa pelos escândalos de pedofilia. Agora cabe ao Sumo Pontífice decidir se aceita todas as renúncias ou somente alguma delas. Lorena Pátio, para ele, País Internacional, sobre Roma, 20 de maio de 2018. A limpeza no episcopado do Chile, que há dias estava na cabeça do Papa, começou a ganhar corpo. Depois dos encontros privados mantidos pelo Pontífice nos 3 últimos dias com os bispos chilenos, no Vaticano, para apurar responsabilidades pelos casos de abusos sexuais por parte do clero nas últimas décadas, chegou o anúncio. Todos os bispos apresentaram de imediato sua renúncia em bloco e puseram seus cargos à disposição de Francisco, para que livremente decida sobre cada um de nós. A partir deste momento, o Papa deverá decidir se aceita todas as renúncias ou somente algumas delas, o que de algum modo confirmaria o grau de envolvimento e responsabilidade de cada prelado nos casos. Este processo poderá prolongar-se no tempo e durar vários dias, semanas e até anos, se o pontífice decidir levar adiante uma depuração completa da Igreja chilena, que poderia ser progressiva. Agora resta saber o que acontecerá com os bispos cuja renúncia Francisco aceitar e qual será seu destino. Desde 2015, os casos de abuso no Chile por parte do clero gravitam em torno do nome do bispo de Osorno, Juan Barros, acusado de acobertar os abusos do ex-padre Fernando Karadima. Durante sua recente viagem ao Chile, o Papa defendeu Barros. Agora, você tem ideia qual tipo de notícia é isso, né? Não vem de nós. Mas meu ponto não é essa notícia. Meu ponto é a Bíblia. A Bíblia diz que há pregadores que ensinam doutrina dos demônios. Doutrina dos demônios. Vamos ler 4:1 de 1 Timóteo. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Depois do tempo dos apóstolos, de acordo com a profecia que o apóstolo Paulo escreveu, nos tempos posteriores, depois deles, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Qual são a doutrina de demônios? 3. Vamos continuar. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade. A doutrina dos demônios que o apóstolo Paulo está dizendo é a proibição do casamento, porque não é proibido por Cristo. Agora, quem proibiu o casamento? A Igreja Católica. Isso é minha obra para eu ser culpado que está falando mal para a Igreja Católica? Não, irmãos. Não, nunca. Está na Bíblia que depois dos apóstolos, alguns apostatarão da fé, né? Ensinando doutrina dos demônios. Por quê? Não é doutrina de Deus de proibir casamento. Casamento é proibido, mas relacionamento sexual não é controlado. Mesmo as crianças é abusado por o clero. Isso é verdade.
Temos muitos para provar que isso é verdade. A Bíblia não proíbe para os apóstolos ou pregadores de Cristo de casar. 9:1 de 1 Coríntios. Não sou eu livre, não sou apóstolo, não vi eu a Jesus nosso Senhor, não sois vós obra minha no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos para vós o sou, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me acusam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco esposa crente? Como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Cefas, que é Pedro, tem sogra, porque ele tem mulher. O apóstolo Paulo está dizendo agora, não temos direito de levar conosco esposa crente, porque eles têm direito, porque não é proibido. A Igreja Católica proibiu. Agora, está falando ataque com a Igreja Católica? Não, nunca. Está somente divulgando as práticas católicas contra a Bíblia. Que a Bíblia diz é doutrina dos demônios, é proibir casamento e ordenar abstinência de alimentos, como todo miércoles de ceniza, eles dizendo em espanhol. É proibido de comer picanha, proibido de comer churrasco. Todo miércoles de ceniza, Jueves Santo e Viernes Santo, proibido de comer. É doutrina dos demônios, não é de Deus. Porventura está fazendo ou falando mal sobre católica? Não. Está falando o que está na Bíblia. Somente lendo a Bíblia, irmãos. Por favor, se você não quer isso, irmão Edson, desde agora nós não devemos aceitar perguntas católicas, né? Concorda, irmão Edson? Se fosse pensar dessa forma, sim. Daí não poderia receber perguntas dos católicos, por exemplo. Irmãos brasileiros, você concorda que nós não vamos, desde agora, nós não vamos dar resposta quando um católico está perguntando? Talvez a resposta que está na Bíblia é mal para outros, para nós não magoar pensamentos e sentimentos.